Olá pessoal, vamos para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues, na turma do 8º ano B. Ok pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Então, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer a correção do nosso exercício anterior, tá? Ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, bem na página 20 e 21 para responder. Só que para responder ele tinha que fazer a leitura dessa crônica, tá? Então vamos fazer novamente a leitura dela para nós podermos responder os exercícios, tá? Então vamos lá. Trágico acidente de leitura. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja no raio de lua, no tapete mágico, no trenó, no sonho. Nem lia, deslizava, quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me, abscôndito. Que momento passei! O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante e o pilotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão grita: fogo! Ok, amados, agora vamos responder aqui as nossas questões, tá? Em cima dessa crônica que nós fizemos a leitura. Primeiro ele pergunta, o que o narrador considerou o acidente de leitura? Para ele, o acidente de leitura foi o quê? Ele estava ali lendo comodamente, tranquilamente, quando pensa que não aconteceu um acidente, algo que ele não esperava, que foi aparecer uma palavra que ele não conhecia. Tá? Então, foi ele encontrar uma palavra desconhecida no livro que ele estava lendo. Aí, continua o segundo. Nós podemos afirmar que o ato, a ação de ler dá prazer para o narrador? Explique sua resposta. Dá prazer para o narrador fazer leitura, ler livros? Sim, gente, dá prazer. Aí, para a gente justificar a resposta, lá no iniciozinho ele diz assim, ó. Tão comodamente eu estava lendo, ou seja, ele se sente muito, é muito cômodo para ele ler, é algo muito tranquilo, muito bom, tá? Então ele diz, tão comodamente eu estava lendo, como quem viaja no raio de lua, no tapete mágico, no trenó, no sonho. Então para ele ler é como se ele estivesse viajando, é como se ele estivesse sonhando. Então, dá muito prazer para ele fazer leituras, ler, tá bom? O terceiro. Lá no terceiro, quem fala no texto relata o aparecimento da palavra abscôndito durante a leitura. Qual o significado da palavra abscôndito no dicionário? Aí você vai lá no dicionário, né? Você já fez a leitura, viu qual o significado da palavra abscôndito. Então, abscôndito significa oculto, escondido, secreto, tá? Algo que é oculto, algo que é escondido, algo que é secreto. A letra B ele pergunta, o significado da palavra no dicionário correspondeu ao sentido que você atribui a ela antes da leitura do texto? Ou seja, quando você leu o texto e viu lá a palavra abscôndito, você imaginou realmente que essa palavra significava oculto, escondido ou secreto? Tá? Uma resposta pessoal aí de vocês. O quarto, por que a palavra abscôndito aparece em letra maiúscula no texto? Gente, normalmente quando a gente está fazendo qualquer leitura que aparece aquela letra graúda, como as pessoas chamam, aquela letrona grande, é algo que chama atenção, né? Então é algo que chama atenção, algo que destaca, algo como se alguém estivesse gritando, né? Então a palavra ela é escrita dessa maneira para ela se destacar realmente, para ela chamar atenção, para ela saltar aos olhos do leitor do mesmo modo como ele saltou aos olhos do narrador. O narrador estava ali contando sua história e viu aquela palavra estranha. Então aquilo dali causou perplexidade a ele, estranhamento. Tá? Então é exatamente por isso que ele é colocado em caixa alta, em letras maiúsculas. O quinto,
Volte ao texto e observe o emprego das reticências, tá? Aí na crônica foram colocadas reticências 2 vezes. Ele pede para a gente ver por qual efeito que elas criam dentro do texto, tá? As reticências, normalmente, elas são utilizadas para poder marcar uma pausa, para poder ter uma pausa ali no momento. Então, ela serviu para isso, para marcar uma pausa e indicar também a perplexidade, aquela coisa do autor diante daquela palavra nova. E elas também são usadas para indicar uma suspensão da narração, para suspender ali um pouquinho e permitir o leitor imaginar os sentimentos do narrador. O que será que ele está sentindo nesse momento? O que será que ele está pensando nesse momento? Tá? Então, é para isso que está servindo que estão servindo as reticências. Certo, agora que nós fizemos a correção do nosso exercício, vamos para um novo estudo. Vamos estudar aqui a estrutura das palavras, tá bom? Vamos estudar a estrutura das palavras. A estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem o vocábulo. Ou seja, você pega uma palavra e vai estudar como que ela é composta, como que ela foi criada, o que está ali dentro dela, tá? Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, que são os morfemas. Ela estuda o radical, a raiz, o tema, afixo, e dentro do afixo a gente estuda prefixo e sufixo, as desinências, vogal temática, a vogal, a consoante de ligação. Lembrando que os morfemas, elas são as menores unidades de elementos que formam as palavras, tá? Então, é cada partezinha de uma palavra. Vamos estudar agora algumas partezinhas dessa estrutura, tá? Desses morfemas. Vamos começar estudando aí pelo radical, pelo afixo e pelas desinências, tá bom? Então, o radical da palavra, ele é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alteração, ou seja, ele permanece sempre igual, tá? Então, aquela partezinha da palavra que quando a gente acrescenta ou retira outras letrinhas para poder formar outras palavras, ele não muda de jeito nenhum, aqui dali é chamado de radical, tá? Exemplo, o nome ferro. Quando a gente vai mudar o nome ferro, colocar ferrugem, a gente muda só uma partezinha da palavra e outras continuam igual, como F-E-R-R. Elas vão continuar iguais em todas as palavras que a gente for utilizar o nome ferro, tá? Então, essa partezinha fer, que é o F-E-R-R, ele é chamado de radical. A outra, flor, floricultura, florista, não muda a partezinha do flor, F-L-O-R, essa parte não muda. Então, essa parte é chamada de radical. Outra, lembrar, lembrança, tá? Essa parte, relembrar, essa partezinha do L-E-M-B-R não muda. E essa parte aí é chamada de radical, ok? Compreender o que é radical? Radical é aquela partezinha da palavra que ela não sofre alteração, ela vai ser sempre igual, mesmo a gente acrescentando ou retirando algumas letrinhas dela, essa parte ela não vai mudar, tá bom? Agora o afixo, tá? Os afixos, eles são elementos complementares, ele vem para complementar a palavra, que se junta a um radical e vão formar novas palavras, tá? Então, exemplo, se eu pegar aqui o lembrar, L-E-M-B-A-B-R, ele é o radical. Quando eu coloco o AR para formar o nome lembrar, aí eu coloquei um afixo. Ou quando eu coloquei o RE antes para formar o nome relembrar, também eu utilizei um afixo. Só que esse afixo, ele é dividido em duas partes, em prefixo e em sufixo. O prefixo é o que vai vir antes do radical. O sufixo é o que vai vir depois do radical. Olha a palavrinha lá em cima, o nome relembrar. Esse L-E-M-B-R, o lembre, ele é o radical. Quando eu coloquei o AR no final e botei o nome lembrar, esse AR, ele vai ser o meu
sufixo, porque ele veio depois do radical. Quando eu coloquei o RE antes do lembre, para ficar relembrar, esse RE é o meu prefixo, que ele veio antes do meu radical. Então, no nome relembrar, eu utilizei um prefixo, que veio antes do radical, e um sufixo, que veio depois do radical, tá bom? Olha aí mais exemplo. O nome feliz, eu coloquei infeliz. Esse in, ele é um prefixo, porque ele veio antes do meu radical. O radical aí é feliz, tá? E eu fiz o nome também felizardo. Feliz é o meu radical, o nome a parte do ardo, que veio depois do meu radical, é chamado de sufixo. Certo, então nós vimos aí o radical, os afixos, né, que é o prefixo e o sufixo. E vamos ver agora a questão das desinências, tá? As desinências, elas são morfemas, tá? São morfemas acrescido no final dos vocábulos. Então, ele vem no finalzinho da palavra e ela vai indicar uma flexão da palavra, tá? Então, ela vai ter uma modificação na palavra. Vai dizer se é masculino, vai dizer se é feminino, vai dizer se está no plural, vai dizer se está no singular. Ela vai dizer se está na primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, essas coisas, tá? A desinência, ela é dividida em desinência verbal e desinência nominal, tá? Então, uma vai mexer com a parte do verbo e a outra mexe com a parte do nome. A desinência verbal, ela vai indicar as flexões de número, pessoa, modo e tempo, tá? Exemplo, eu como. É a desinência de número pessoal do verbo comer. Ela vem do verbo comer, ela vai estar na primeira pessoa do presente do indicativo, tá? Então, é só isso. Ele está na primeira pessoa e está no presente, tá? Presente do indicativo. Eu como. Então, é a modificação, é a flexão que vai haver no número e na pessoa, principalmente, tá? Número e pessoa. Eu comi, eu danço, nós pulamos, já vai estar aí já na primeira pessoa do plural, tá? Então, a desinência verbal é nessa parte. Já a desinência nominal, ela indica as flexões de gênero, se vai estar no masculino ou no feminino, e também de número, se ela vai estar no singular ou se ela vai estar no plural. Isso em relação aos nomes, não é nos verbos, tá? Se for mexer com verbo, é desinência verbal. Mexendo com nome, desinência nominal. Um exemplo aí. Menina, meninas. Aí teve uma desinência nominal de número, porque mudou do singular para o plural. Já garoto e garota, houve uma desinência nominal de gênero, tá? Onde mudou de masculino para feminino. Ah, tia, mas qual é o meu radical aí? Garoto, o radical é essa parte aí, ó. G-A-R-O-T. Até a letra T, porque aí depois eu posso botar garoto, garota, garotos ou garotas. E esse O, A, Os ou As é minha desinência nominal, que pode ser de número ou pode ser de gênero. Número, se ele for para plural ou singular, e gênero, se ele ficar no feminino ou no masculino, ok? Certo, amados? Então, esse conteúdo vocês podem verificar direitinho bem na página 22 do livro, tá? Página 22, vão estudar o conteúdo e vocês vão responder com calma as questões, o primeiro e o segundo, só essas duas, primeiro e segundo. O primeiro, ele começa lá na página 21, bem na partezinha de baixo, tá? Então, tem o primeiro, aí na página 22 continua o primeiro, o segundo, e o segundo termina na página 23, na letra B, tá bom? Façam exercícios, tirem fotos e me mandem. De preferência, pessoal, mandem no horáriozinho da tarde, tá? Abraços! Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!